O povo hebreu. O povo hebreu é conhecido como o povo da Bíblia e é considerado o autor do livro mais influente da história da humanidade, que é a Bíblia. Mais especificamente, o que os cristãos chamam de Antigo Testamento. A Bíblia é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. Abraão é reconhecido até hoje como o patriarca semita mais antigo. Segundo a Bíblia, ele foi chamado por Deus para abandonar a sua terra natal e se dirigir para uma terra que Deus daria a ele e aos seus descendentes, a terra prometida. Abraão foi o semita que deu origem a 3 maiores religiões monoteístas da humanidade: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Os descendentes de Abraão, por meio de seu filho Isaque, deram origem ao povo judeu. O povo judeu monoteísta e as suas crenças eram bastante diferentes dos outros povos das regiões onde eles estavam estabelecidos. Eles eram monoteístas, ou seja, acreditavam em uma divindade só, em um Deus. A história hebraica pode ser dividida assim: período dos patriarcas, período de José, período de escravidão no Egito, período do Êxodo, período dos juízes e período do Reino Unido. Saul, Davi e Salomão seriam os grandes reis desse povo. Cisma é o período dos reinos divididos, Israel ao norte e Judá ao sul. Cisma quer dizer separação dos reinos. O reino de Israel foi submetido pelos assírios em 722 a.C. e o reino de Judá pelos babilônios em 586 a.C. Parte dos descendentes do reino de Judá retornou para a terra prometida na época de Neemias. Mais tarde foi dominada pelos greco-macedônios e posteriormente pelos romanos. Em 70 d.C., o general Tito romano sufocou uma rebelião dos judeus e destruiu o templo de Jerusalém. A partir daí, os judeus vivenciaram a diáspora, ou seja, a dispersão pelo mundo. A sociedade hebraica era patriarcal. No entanto, algumas mulheres se destacaram bastante e entraram para a história dos hebreus como Sara, Rebeca, Esther e Débora. A economia dos hebreus se baseava no pastoreio, artesanato e comércio, tornando-se mais complexa a partir do estabelecimento da monarquia. A Bíblia é, sem dúvida, um dos maiores legados culturais deixados pelos judeus, e os 10 Mandamentos, um dos mais conhecidos e influentes códigos legislativos da antiguidade.